Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos estudar então. Bom, como nosso irmão Caetano, realmente a maioria já pula, mas é importante compreender determinados termos, porque às vezes você os vê no Evangelho e não sabe exatamente o que cada um significa. Então, a melhor maneira de compreender aquilo que não compreendemos é estudando. Vamos lá, então? Bom, nós vamos fazer um breve resgate histórico para verificar, naquela época, na época de Jesus, quem eram essas pessoas, essas figuras, esses cargos, por exemplo, dos fariseus, dos saduceus, quem eram os samaritanos, os zelotes, quem eram essas figuras que vivenciavam ali aquele mesmo momento histórico e que... esse é o para frente. Ah, é para cá. Ok. Bom, isso que eu vou falar agora, na verdade, todos vocês já sabem. Então, veja bem. Hebreus, judeus e israelitas são sinônimos, ok? Então, às vezes a gente ouve como judeus, tem diferença? Não, não tem, são todos a mesma coisa. E que os judeus me perdoem se eu cometer alguma falha aqui. Bom, esse termo, ele significa gente do outro lado do rio, porque, na verdade, se nós procurarmos lá na história, quando é que eles... é o de baixo. Se nós procurarmos, tanto na Bíblia, quanto em documentos de arqueologia e também nos evangelhos apócrifos, nós encontraremos diversas citações e é justamente esse povo que compõe basicamente toda a história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tá? Então, quando o povo hebreu chegou àquela região, que nós vamos mostrar no mapa daqui a pouco, a região da Palestina, lá já existiam outros povos. Eles chegaram, segundo relatos históricos, em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Então, lá já existiam esses povos que habitavam, como, por exemplo, os filisteus, moabitas, edomitas, cananeus, arameus, enfim, os árabes, muitos árabes. Os filisteus, acho que vocês se lembram, né, de alguma passagem ali, Davi, Golias, né? Golias era um filisteu, ok? Então, veja bem, mas de onde que veio esse povo? Olha lá, que foi o primeiro povo monoteísta. Essa figura ajuda a entender bastante como eram essas 12 tribos que formavam ali toda aquela região da Palestina. Então, eram as 10 tribos que formavam Israel e 2 tribos que formavam Judá. Mais para frente, vocês vão entender que eles traçam guerreio entre si durante muito tempo. Bom, vamos lá. Lembram que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, certo? Isso tudo para entender lá os nomes, né? Não tem como entender lá na frente sem entender atrás. Bom, considerando que Sem viveu aproximadamente 2.172 anos antes de Cristo, e dali a 1850 antes de Cristo, então nós temos Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó. Jacó teve os filhos. O nome Israel vem do rebatismo do nome de Jacó, que passou a se chamar Israel e que teve esses 2 filhos. E um desses 12 filhos é José, que foi vendido para o Egito. Aí o povo foi para o Egito e terminou por viver na escravidão, e depois foram para o deserto e ficaram lá 40 anos. Então, esse povo de Judá, ou seja, a mistura das 2 tribos de Benjamim com Judá, Benjamim, que era o filho predileto, né? Esse povo foi o que principalmente preservou o monoteísmo, ou seja, o Deus único. Então, atenção. Bem, de onde será que nós viemos, então, se considerarmos esse processo?
Os descendentes de Cã, um dos 3 filhos de Noé, eles formaram os povos basicamente da África, do litoral mediterrâneo, da Arábia e da Mesopotâmia. Eram povos mais voltados para a razão, para a intuição. Os descendentes de Jafé não se sobressaíram tanto, mas formam o que nós chamamos hoje das pessoas que habitam a Europa, né, os indo-europeus ou os arianos. E os descendentes de Sem ocuparam a maior parte daquele território ali que a gente está mostrando, e esses descendentes são os judeus. Então vamos lá. Do judaísmo, passou-se então a se formar 2 grandes grupos religiosos: cristianismo e islamismo. Vamos lá, vamos entender a organização política para a gente perceber por que os grupos tinham uma influência política e religiosa tão forte sobre o povo, a ponto de, por exemplo, comandar uma crucificação, sendo que Roma já estava com domínio político naquele território. A história política do povo era dividida em 3 grupos: patriarcas, juízes e reis. Então, os irmãos devem conhecer bem, né, a história dos patriarcas, como, por exemplo, Abraão, Moisés e Josué. E Moisés, que conduziu o povo, mas não chegou até a terra prometida, né, chegando pelas mãos de Josué, que entrou naquela terra por meio dos portões de Jericó e prometeu ao povo que aquela terra seria a terra deles. Então, pronto, chegaram à Palestina. Então, o que esse povo fazia? Eles se dedicavam à agricultura, ao pastoreio, né? Mas, em função de um longo período de seca e de fome, eles terminaram por irem para uma região próxima ali, geograficamente, bem ao lado, que foi para a região do Egito, em busca de alimento. Depois, eles saíram, então, do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, vagaram 40 anos pelo deserto, e dali eles reforçaram a ideia do Deus único, a ideia da imortalidade da alma, de seguir o que eles consideravam então como Jeová, que era o Deus forte, aquele Deus que sustentava com o maná, e aquele Deus que dava toda a estrutura legal e moral para a convivência entre aqueles povos, certo? Bom, e tinha também o grupo dos juízes. Esses juízes, eles misturavam um pouco, claro, e muito, né, a questão da religião e também a questão política. Os irmãos devem se lembrar bem lá das passagens, né, do Antigo Testamento, principalmente Sansão e Samuel. Então, os juízes, eles tinham um papel religioso muito forte, mas principalmente um papel militar, né? E a tentativa de manter todas aquelas tribos unidas. E os reis, né, como por exemplo Saul, Davi e Salomão, que foi o último período de organização militar. Basicamente, estabeleceram a monarquia e Salomão foi tido como o último grande rei. Bom, até aí tudo bem? Ok. Salomão construiu o quê? O templo em Jerusalém. Então agora começa. A gente começa a entender. Tá, então vamos lá. Após a morte de Salomão, o templo teve todo o seu apogeu, né? Ele instituiu o transporte, os portos, o comércio, investiu em obras públicas, principalmente o templo, né, já citado, para guardar as tábuas. E, de certa forma, foi um período de crescimento para aquela região. Não só de crescimento político, mas também de poderio religioso. É claro que para manter um templo como esse, seriam necessárias hierarquias, né, de sacerdotes que pudessem cuidar da doutrinação do povo. Muito bem. Acontece que, como todo grande império, chega um momento que ele entra em crise. As tribos, lembra as 10 e as 2?
Então, elas sempre estavam ali em guerra, porque um queria demonstrar que tinha mais poder do que o outro, e isso já começava lá com a briga lá dos filhos de Jacó, né? Com com mais privilégio que o outro. E também existiam constantes ameaças de invasões estrangeiras, e era um povo que não gostava de se misturar com os demais. Então, eles tinham as próprias tradições, a forma de se alimentar, de se vestir, de conduzir a família, e não queriam se misturar com outros povos. Mas só que quando eles chegaram lá, já existiam, né, outras pessoas. Acontece que com a chegada dos romanos, aí os impostos começaram a aumentar. Claro, sempre que ocorre, muito antes já existia esse excesso de impostos, em função da própria construção da cidade. Aí o que acontece que marca um período histórico? Houve uma divisão bem determinada entre os judeus da parte de baixo da Palestina e os judeus da parte de cima da Palestina. Na verdade, judeus vêm justamente serem chamados de judeus justamente por causa da tribo de Judá. E a parte de cima, as outras tribos, ficaram conhecidos como a Samaria. Então, em 721 a.C., essa região das 10 tribos foi tomada pelos assírios, menos a região de baixo, que é a região de Judá, que seria a região da Judéia. Com o exército forte, eles não foram tomados. Então, aí sim é que houve uma mistura maior ainda. Além dos povos que já existiam naquele local, os judeus que aceitavam se misturar com eles, e também ainda vieram os assírios. Além disso, muitos que não aceitavam, foram expulsos daquela região e foram viver em cativeiro na Babilônia. Então, olha como que ficou o mapa, né? Bem dividido. O reino de Judá e o reino de Israel. Ok? Bom, esses assírios, eles eram politeístas, tinham uma organização militar e tinham uma aristocracia ativa. De certa forma, essa maneira de se organizar dos assírios fez com que os habitantes da parte de cima da Palestina tivessem uma mudança de hábitos, e isso vai repercutir lá na frente nos hábitos quando Jesus percorre aquela região. Então, os fatos importantes que marcaram a divisão dessas tribos. Os profetas, como Jeremias, Ezequiel, próprio Samuel, eles denunciavam o abandono, né, do verdadeiro culto, como era na tradição ditada por Moisés, de vivenciar a lei de forma mais tradicional. Então, claro, com a mistura, nós vivemos isso na nossa realidade, né? Até em termos, às vezes utilizamos termos em inglês, termos espanhóis, termos franceses, por causa das misturas, termos italianos. Então, essa mistura faz com que os hábitos, com que a cultura sofra algumas alterações. Imagine isso durante séculos, né? E, não bastando os assírios tomarem a parte de cima da Palestina, a Babilônia, o rei da Babilônia, também destruiu o templo de Jerusalém. E aí, né, começa a confusão. Então, foi uma terra sofrida, com diversas invasões, tentativa de se mudar as tradições desse povo, que se mantinha firme, né, nos cultos, na forma de adorar a Deus, na forma de lidar com a família, na forma de se alimentar, de se vestir, de construção de casas. Então, foram povos que, apesar de todo o sofrimento, de tantas invasões, eles conseguiram manter firmes as tradições, né? Bom, então chegamos ao ponto em que Pompeu invade e toma Jerusalém, já lá 63 anos antes de Cristo, e essa história todos vocês conhecem. Então, foi se mudando os hábitos mais uma vez, mas dessa vez nós já estávamos aí perto de um período em que o povo judeu já não suportava mais, porque além do poderio econômico e militar, Roma não fazia questão de mudar os hábitos religiosos, mas também não facilitava, tanto que deixou o poder religioso com os sacerdotes, mas também não facilitava, né, que cobrava altos impostos
não destruía a cultura, mas também deixava com que as pessoas adoecessem mentalmente em função da extrema opressão. Então, vamos lá. Onde estamos, então, em nível mundial? Esse é Israel. Está vendo lá naquele pedacinho entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico? Tem um Mar Vermelho ali no meio, né? Mas não parece que falta pouco para separar ali a Europa da África e da Ásia? Não parece que é só um pontinho ali, uma colinha de super bonder ali que separa aqueles 3 continentes? Imagina tirar aquele pedacinho. Eu não recomendo soltar nenhuma bombinha ali não, porque olha só o pedacinho do negócio. Olha ali. Está ali perto da Síria, da Jordânia, Egito. Veja como é frágil. Olha só. Então, Jerusalém está ali, ó, dentro daquele pedacinho, né? E luta por ser um Estado independente. E que luta? Talvez não tanto quanto os interesses econômicos de se vender armas e de se fazer tudo o que se quer naquele território, né? Claro que move, a guerra daquela região move milhares e milhares de dólares com compras e vendas de armas, né? Então tá, deu para localizar? Olha ali onde está Nazaré. Guarda Nazaré aí que nós vamos precisar dela. Cafarnaum, Caná, Nazaré. Ali está a Galileia, né, que Jesus gostava tanto. Muito bem. Nesses locais, os locais de culto, de adoração, de leitura dos textos sagrados, ou eram feitos no Templo de Jerusalém, lá na Judéia, ou nas pequenas cidades eram feitos em sinagogas, que eram pequenos templos. A sinagoga, então, do grego sinagoguei, eram locais de congregação. Qual era a principal característica desse local? As pessoas tinham a oportunidade de falar. Então, existia uma leitura do texto sagrado e qualquer um poderia falar. Mas, mesmo todos aqueles que frequentavam as sinagogas, em determinadas épocas, como por exemplo a Páscoa, eles iam todos para Jerusalém para visitar o templo, com exceção dos samaritanos, que a gente vai ver mais para frente. Então, esse é um exemplo. Então, até Jesus falava na sinagoga, principalmente aos sábados, quando era aberto. Jesus conhecia as Escrituras e ele aproveitava para fazer interpretações dele. E era aí que a situação ficava complicada, os irmãos vão entender por quê. Então, veja bem, nós temos alguns grupos aí que faziam parte, que eram os grupos religiosos e políticos que dominavam aquele território de sinagogas e de templo. Então, os escribas, por exemplo. Depois vocês vão ver porque eu coloquei uns de vermelho e outros não. Os escribas monopolizavam a interpretação da palavra, né, das escrituras. Então, existiam os 10 mandamentos, a lei mosaica, existia o Pentateuco, mas também existiam outros livros. Então, eles interpretavam da forma como eles achavam que deveriam interpretar, e Jesus reclamava muito disso. E eram eles que determinavam as regras, como deveria ser. Da agora para frente, vocês podem se identificar com algum aí, né? Vamos ver. Antes, esses escribas, eles eram secretários, eles faziam os documentos. Depois, eles passaram a ser doutores da lei. Então, eles é que diziam o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito. E também eles cuidavam de manter ali o poder naquela região, juntamente com os fariseus. Então, escribas e fariseus, né, acabavam andando junto. Jesus reclamava que eles não colocavam em prática, era muita teoria e pouca prática. Ai, que beleza. Tem alguns documentos que falam direitinho o nome de cada nome desse manto, né, do castiçal. Interessante vocês estudarem. Então, tinha também os fariseus, do hebraico parash, que quer dizer divisão. Eram grupos também de judeus, que eles se originaram aproximadamente 200 anos antes de Cristo, mas depois foi um grupo que se extinguiu quando da última tomada da
o último não foi, né? Porque não foi na Idade Média, da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, aquela destruição que Jesus previu. Jesus reclamava dos fariseus porque eles agiam com ostentação. Mas eles também, assim como os escribas, valorizavam o protocolo, né? O seguir todo aquele ritual para que os cultos funcionassem. Nada contra, desde que a pessoa também vivencie o processo de desenvolvimento espiritual. Então, eles acreditavam em Deus, né, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Até aí tudo bem? Mas eles queriam o poder. Então, eles foram os primeiros a se levantarem contra Jesus, juntamente com os saduceus, que a gente vai ver. Então, Jesus cita várias vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João, relembra várias passagens, como, por exemplo, a do fariseu do publicano, né? Olha lá, Jesus chamando Mateus, que era um publicano, Zaqueu, que era um publicano. Então, eles estavam ali misturados. Os sacerdotes, está de vermelho também, eles eram os ministros religiosos. Eram eles que conduziam as cerimônias de culto. Acontece que, para não entrar em conflito com os romanos, eles mantinham um bom relacionamento com eles, né? E acabavam se tornando mais políticos do que religiosos. Então, eles não entravam em confronto, mas também eles não queriam conflito. Jesus reclamou também desses sacerdotes que mantinham, né, o templo mais ou menos como uma casa de vendas. E ele afrontava, né, da maneira dele, mas ele queria que as pessoas seguissem a lei com misericórdia, com piedade, mas também, principalmente, que obedecessem às leis divinas, mas sem aquele rigor desnecessário. Aí vem os saduceus, quarto grupo. Eles também se apegavam à interpretação literal da lei. Então, se estava escrito aquilo ali, eles rejeitavam qualquer outra interpretação diferente. Então, eram bem apegados à lei. Então, se estava dizendo ali, se Moisés, além dos 10 mandamentos, escreveu uma outra regra, então aquilo ali tinha que ser seguido à risca, né? Não fazia interpretações. Jesus também reclamava, né? E era um grupo bastante antigo. Só que os saduceus, diferente dos fariseus e escribas, eles não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição e nem naquela dualidade de Platão, né? Anjo bom e anjo mau. Então, eles tinham ali apoiavam os fariseus na forma de leitura restritiva, mas também eles não acreditavam. Seria mais ou menos como a gente considera como os materialistas hoje, né? Que eles diziam que a satisfação de todos os desejos aqui e agora é assim que deve ser a vida, né? Que seriam os materialistas, né? Então, eles observavam, e eles estavam ali no templo, mas eles observavam tudo sempre com muito descrédito, né? Então, se algumas passagens do Pentateuco fossem de acordo com o que eles concordavam, eles ficavam quietos. Mas se falasse alguma coisa ali que fosse fora do que eles concordavam, eles já faziam aquela expressão ali. E de vermelho também temos os herodianos, que eram partidários políticos de Herodes. Ou seja, era um grupo de judeus, mas que se sentiam à vontade em cooperar com os romanos. E Jesus também criticava e alertava para que eles não se esquecessem da origem deles, né? Bom, mudei a cor, vocês viram? Agora os samaritanos. Esses grupos, lembram lá da parte de cima da Samaria, né? Então, depois da invasão dos assírios, eles tentaram manter, né, o culto do Deus único, mas, além deles acreditarem em Deus, na imortalidade da alma e na ressurreição, eles também tentavam manter as tradições judaicas de forma mais ortodoxa. Então, para eles, não deveriam também abrir para outro tipo de literatura, né, para outro tipo de leitura. Então, para eles, era Pentateuco e pronto. Todos os outros livros seriam considerados heréticos. Mas eram mais abertos
porque também se misturavam mais. Então, existem várias passagens, né, Jesus aí com a samaritana, e também o exemplo do samaritano que para socorrer um doente. Então, um pouco mais simpáticos. Os publicanos eram desprezados pelos judeus porque eles eram os cobradores de impostos, né? Eles trabalhavam para os judeus e trabalhavam para os romanos, e essa cobrança de impostos, eles acabavam tirando um pouquinho para eles, né? Lembra lá do Zaqueu, né? E Mateus também era um cobrador de impostos. Os peageiros eram os ajudantes dos publicanos, eles ajudavam na cobrança de impostos, e Jesus também criticava, e eles sofriam a mesma discriminação. E tinha os zelotes, Simão, o zelote, lembram? Eles eram chamados zelotes porque eles tinham um intenso zelo por Deus, né? Era mais ou menos como os fanáticos religiosos hoje. A diferença é que, em vez deles manterem, né, uma boa convivência com todos, eles queriam manter a lei mosaica por meio da violência. Então, eles se identificavam mais com a parte violenta do Pentateuco. E isso gerou complicações lá, né? Temos também, terminando já, os essênios. Aí vocês viram que eu já tirei o vermelho, né? São os grupos que eram mais simpáticos. Temos os essênios. Acredita-se que Jesus tenha convivido, né, com os essênios. Eram mais ou menos como os cientistas religiosos daquela época. Eles eram opostos aos fariseus, aos saduceus, aos zelotes. Eles tinham uma vida mais ou menos como no mosteiro, tinham alimentação saudável, não gostavam de matar animais, não matavam animais, e eles cultivavam o estudo e as virtudes. Então, esse grupo era bastante austero em relação a cultivar as virtudes, e para isso eles preferiam ficar afastados da comunidade. E tinha também os terapeutas. Hoje ainda a gente tem, né, os terapeutas. Eles se dedicavam a trabalhos religiosos voltados para a cura. Mas para que essas pessoas tivessem a autocura, eles viviam também afastados, mas eram voltados para uma alimentação saudável, para hábitos de vida adequados e o cultivo das virtudes, da honestidade, da coragem. Esses terapeutas, eles trazem ainda muitas formas de curar a si mesmo e de curar o outro através da utilização das mãos, da mente, da força vital, tá? Então, tanto os terapeutas quanto os essênios, eles tinham essas características. E os nazarenos? Os nazarenos que viviam ali naquela cidade de Nazaré, eles formavam um grupo mais característico, mesmo que nem toda a cidade seguisse, mas esse grupo tinha o hábito, então, de manter o cabelo longo, a castidade, e também eles se abstinham de qualquer tipo de bebida alcoólica, eram pessoas castas, mas eles formavam um grupo muito restrito, e depois passaram a se espalhar e não formaram mais esse grupo. Mas, de certa forma, Jesus era bastante simpático e talvez por isso as pessoas chamassem ele de Jesus de Nazaré. Resumindo, então, temos aí o povo judeu, existiam os grupos marginalizados, mas no topo está ali o sumo sacerdote, tinha os saduceus, os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Então, eles estavam todos ali dentro, né? Do lado de fora tinha os zelotas, tinha os publicanos e tinha os peageiros. E separados também, de forma mais positiva, os nazarenos, os essênios e os terapeutas, e separados também do povo judeu, os samaritanos, que apesar de todos esses seguirem a lei mosaica, cada um tinha a sua característica diferente, né? Talvez por isso Jesus tenha se irritado algumas vezes e tenha levado para aquele povo uma única mensagem, né? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, por muito vos amarem. Então, de certa forma, ele queria que todas as pessoas chegassem a uma unidade de dentro para fora e não de fora para dentro, de maneira que
os hábitos e a forma de pensar, de agir e falar fosse mais forte do que o dogma, mais forte do que a palavra. Então, você se identificou com algum desse? Então, muito obrigada.